Felipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria, também conhecido por sua alcunha no cenário musical Felipe Ret, é hoje um dos maiores nomes do rap nacional. Desde o início de seus trabalhos com o EP Numa Margem Distante, trouxe novos ares ao rap no Brasil, com letras com forma e conteúdo que poucos abordavam e, claro, com sua marca registrada, o flow muito melódico. Ah, e claro, em seu novo álbum intitulado Revel, ele é o diabo. Não, sério mesmo, ele é o próprio Lúcifer. Mas calma que eu não tô falando de pacto com o diabo nem nada do tipo. Apenas uma teoria que eu andei pensando esses dias e que mostram que Felipe Ret realmente tem um dom incrível para escrever letras. Então, vem comigo que eu te explico. Numa Margem Distante foi seu primeiro trabalho, mas foi com Vivaz que o rapaz começou a ganhar nome. E o sucesso continuou em 2016 com a estreia do álbum Revel, um disco de 10 faixas com mais de seu lirismo e mais de seu flow que dá nó. Felipe Ret já foi muito acusado de estar no lado negro da força, pois suas músicas não são como a da maioria dos rappers que passam uma mensagem de esperança e religiosidade, onde Deus e Jesus estão presentes. Ao contrário, suas letras possuem inúmeras referências ao diabo. E em seu último trabalho, ele pode ter feito um CD conceitual, onde ele é o próprio diabo. Na verdade, ele seria uma espécie de Jesus às avessas. Vamos analisar quem foi Jesus por um momento. Jesus era uma entidade que vivia em harmonia com Deus no paraíso. Era a representação de Deus e ainda assim era ele próprio. Era chamado apenas de a Palavra. Era como a representação da força de criação divina. Assim como o que você diz não é você. E ao mesmo tempo é. Jesus foi personificado virando o homem que conhecemos hoje, que aqui na Terra tinha a única missão de cumprir as ordens do Pai, ou seja, Deus. E ainda que tivesse a sua história, seus pais, seus amigos, ele não podia deixar para trás sua verdadeira vida. Troque Jesus por Felipe Ret e Deus pelo diabo e você vai entender. Segura essa ideia e vamos dar uma analisada no seu último álbum, começando pelo nome. Revel é um termo usado na advocacia para aquele que se rebela, que se recusa a cumprir uma ordem judicial. O maior símbolo de rebeldia e de demonstração contra regras da história foi Lúcifer. Perdeu seus privilégios de anjo justamente por não aceitar seguir regras. E isso fica mais óbvio lá pra frente. A primeira faixa se chama Chefe do Crime Perfeito. O refrão dessa música é bastante emblemático. Carrego a glória e a dor de viver do meu jeito. Meu amor, eu sou chefe do crime perfeito. Aqui começamos com uma possível referência ao destino de Lúcifer, o anjo que carrega a glória de ter vivido do seu jeito, sem regras, mas a dor de ter sido expulso e renegado. Mas ainda assim, ele é o chefe do crime perfeito. Foi punido, mas olha ao redor e veja as consequências. Definitivamente, o crime perfeito. Ret fala de si mesmo na música, mas sem esquecer sua origem fictícia, no caso, vindo do próprio Lúcifer. Um verso que corrobora com essa ideia, ainda nesta mesma música, é que a Babilônia não caia, porque eu sou a Babilônia. Babilônia é a cidade mais citada na Bíblia após Jerusalém, a cidade sagrada. Ao contrário desta, Babilônia é a origem de toda a perdição. Na Bíblia, é utilizada como uma referência a todo o mal que existe, a representação da rebeldia humana contra Deus. Em Apocalipse, entre as referências à cidade, vemos a profecia de sua destruição pelas mãos do próprio Deus. Mas a simbologia vai além do cristianismo. O rastafarianismo acabou virando uma onda no meio do rap nacional. Para os seguidores de Jah, a Babilônia é o sistema opressor capitalista, e muitos rappers usam o termo em suas músicas, demonstrando ser contra a Babilônia. Mas aqui, Ret diz justamente o contrário, que o sistema não caia, que o mal não caia, que a rebeldia não caia, porque eu sou exatamente isso tudo. A segunda faixa do disco se chama Isso Que É Vida. Novamente, o refrão nos mostra muito. Acima das nuvens, o céu tá sempre aberto. Acima das nuvens. Sua estadia acima das nuvens, no paraíso, onde o céu está sempre aberto, onde o tempo nunca fecha. Isso que é vida. As regalias da época em que se era um anjo. Mas essa ideia fica evidente alguns versos pra frente, quando ele diz: mente revel, revela. Fui expulso do céu, Deus perdoe esse poeta inconsequente. Sua mente o fazia se recusar a obedecer regras. Não é culpa sua. Ele simplesmente é assim. Por isso ele pede perdão por ser um poeta inconsequente. Esse verso se completa com outro verso de uma música mais pra frente. Mas calma que a gente chega lá. Ainda na mesma música, perto do final, antes de o refrão ser cantado novamente, temos o seguinte verso: desassossego da alma, na crise que eu encontro a calma. No seu olhar, me enxerguei em outra dimensão.
conexões, lições de uma longa estrada. Talvez uma referência a como Hatch vê em Lúcifer alguém com os mesmos problemas internos. Foi olhando em seus olhos que ele se viu em outra dimensão, os milênios vividos pelo diabo e os poucos anos de vida que o cantor teve, unidos pela mesma mente rebelde. Em seguida, temos a música Invicto. Essa canção é apenas um hitmaker, foi feita exclusivamente para ser single. É a música de divulgação do disco. Fala basicamente sobre não se deixar abalar por nada, apenas seguir em frente. Então, vamos tomar como exemplo e seguir em frente. Para a quarta música do disco, Coração Vagabundo. Como o próprio Felipe Ret explicou em uma entrevista, é dedicada a todas as mulheres que passaram por sua vida. Todas aquelas que ele não soube dar valor ou que por alguma circunstância não houve a chance de permanecerem juntos. Mas a canção é só uma reflexão a respeito do amor. Temos também mais uma referência macabra, quando ele diz em um verso logo no início: fazendo arte desde moleque, toca Raul e Hatch, no trap ou boom bap, o diabo é o pai do rap. Uma versão da famosa frase "o diabo é o pai do rock", muito utilizada também por Raul Seixas, citado na mesma linha. O refrão também mais uma vez nos mostra um pouco da sua filosofia. Hoje eu sei, eu não sou desse mundo, perdoe esse coração vagabundo. As mulheres que não ficaram ao lado do Hatch o fizeram por um motivo. Sua missão aqui na Terra é maior. Lembra da analogia com Jesus que eu havia feito lá no início? Jesus teve amigos, família e até uma suposta esposa, Maria Madalena. Mas todos tinham que estar cientes que não era para isso que ele estava aqui. Ele estava em missão, amando de Deus. Afinal, ele não era desse mundo. Continuando. Só para você lembrar, a quinta faixa do álbum é como Invicto, feita para a rádio, feita para ser hit. Não há nada a se extrair daqui, então vamos para a próxima. E é a partir daqui que as coisas ficam mais interessantes. A sexta faixa se chama Glória pra Nós. E claro, a mensagem está novamente no refrão, que aqui diz o seguinte: Deus, quando eu voltar para o céu, perdoe essa alma revel. As referências da queda de Lúcifer começam a ficar mais óbvias. Aqui vemos um anjo caído, porém arrependido, com a glória, porém a dor de ter vivido do seu jeito, e ainda com esperanças de retornar ao céu e receber o perdão por sua alma ter sido revel. Esse é o tema dessa letra, passar por maus momentos, mas com um objetivo e nunca perder a sua essência, mesmo que ela seja a Babilônia. E mais pra frente, em um verso, as palavras de Felipe Ret são: muita calma, rumo ao topo. Meu corpo não tem alma, minha alma tem um corpo. O que vemos ali não é o Ret, é apenas o receptáculo de algo maior. Na música seguinte, não existem muitas referências, apenas mais de sua filosofia de vida que vemos em outras canções. Taças pro Ar fala sobre comemorar as vitórias e seguir em busca de outras. Então, é melhor irmos para a próxima, que é onde temos um dos melhores versos do disco, Duto Mob 2. Um traço de dialeto muito comum entre os moradores da Zona Sul é a ideia de falar as palavras com as sílabas invertidas. Por exemplo, TTK, citado por Ret em várias de suas músicas, que representa o bairro de onde veio, Catete. Duto Mob é a inversão de Tudo Bom, o nome da gravadora independente pela qual saíram seus primeiros trabalhos. Tanto a parte 1 como a parte 2 contam com a participação do cofundador da gravadora, Daniel Shadow. A primeira estrofe já começa com uma afirmação curiosa: um dia eu me arrumo e sumo, bebendo ou fumando, ninguém é santo. Alguns se perdem, eu me aprumo, enquanto eles escrevem, eu continuo psicografando. No meio espírita, a psicografia é o ato de escrever um texto deixando que algum espírito se aposse de seu corpo e ou mente. Mas não entenda que isso significa que o diabo escreve as letras pelo Ret, porque, como eu disse, ele assume esse papel durante todas as letras. Essa é uma forma de explicar que o que ele escreve não é desse mundo, é algo transcendental, que não é desse plano espiritual. Em seguida temos O Terror Sou Eu, quem falou perdeu, venceu quem fez. Eu quero as de 100, eu quero o mundo. Posso não viver muito, mas quero tudo para viver muito bem. Não há o que temer, pois ele próprio é o terror. Ele próprio é o diabo. Então do que deveria ter medo? Ele é a Babilônia, o sistema capitalista. Por isso quer as de 100, quer o mundo. E mesmo que essa vida não dure muito, ele quer aproveitar cada segundo dela, porque sabe que sua estadia aqui tem outra função. Mais adiante ouvimos: andar arrumado, bonito, metido, me amam e me odeiam pelo mesmo motivo. Sigo rindo, prazer RET, ando possuído, olha dentro dos meus olhos para entender. Sim, Ret anda possuído, mas não no sentido que estamos acostumados. Ele está possuído, mas no controle. Para que entenda melhor, eu vou voltar à relação com Jesus. Jesus sempre andou possuído, porém, pelo Espírito de Deus.
Mas mesmo assim, ele sempre esteve no controle. Ele controlava suas ações, mas sabia que poderia seguir outro rumo se quisesse. Afinal, ele era humano, mas ele sabia o que tinha que fazer, assim como Felipe Ret. Mas os versos mais claros vêm logo a seguir. Na santa missão, vocês são pastores de igreja. Piedade pros caretas, sou proibidão. A pimenta desse arroz com feijão, eu sou capeta. Bem, eu acho que não dá pra ser mais óbvio do que isso. Talvez até dê, pelo menos na penúltima música do disco. Não existe poesia sem pecado. Só o nome já faz conexão com a segunda faixa do disco, intitulada Isso Que É Vida, quando ele diz: Deus, perdoe esse poeta inconsequente. Mas não existe poesia sem pecado, é algo que ele simplesmente tem que fazer sem se importar com as consequências. A música já se inicia com um coro onde ouvimos Felipe Ret repetir várias vezes a frase Alma Revel. Fora isso, 2 versos se destacam. Não nego que meu ego me renova. Quem disse que Deus não dá asa à cobra? Foi Deus quem deu o dom. Deus quem deu asas à cobra, que deu a astúcia ao diabo. Ele foi criado por Deus, não foi? E em seguida temos: meu corpo não me pertence, quero algo mais forte, doses maiores, sempre aonde isso vai chegar. Como dito anteriormente, seu corpo é somente o receptáculo de algo maior. Não lhe pertence. Sua alma está sempre em busca de doses maiores. Ret usa o termo dose como metáfora para uma porção de coisas em suas músicas. Nem sempre dose é a respeito de bebida. Às vezes, é somente dose de qualquer coisa, mesmo que seja abstrata. Uma dose de amor, uma dose de poder, uma dose de fama, uma dose de dinheiro. A 10ª e última canção do disco se chama Livre e Triste, e vemos o fim de um relacionamento conturbado pelo ponto de vista da mulher. Uma ótima letra, mas sem nenhuma relação com o que estamos falando, então encerramos por aqui. Pelo menos sobre o álbum Revel. As referências estão presentes em inúmeras outras músicas. Em Devaneios Retianos, por exemplo, ele diz: poetas são rebeldes natos, anjos caídos, mais marginais que qualquer bandido. E logo depois, Deus criou fracos e fortes, mas o lance foi que o diabo inventou o rap para haver revanche. E em Réus, ouvimos os versos: me expulsaram do céu, inimigos são troféus, baby, anjos caídos são réus. Resumindo, eu não estou dizendo que o Felipe Ret tem pacto com o diabo, ou até mesmo que de fato ele esteja possuído por alguma entidade, mas sim que este álbum foi um ótimo trabalho de um ótimo artista, com pequenas referências sutis que indicam um significado incrível. Eu espero que saibam separar o autor de sua ficção. Então é isso, até o próximo vídeo, e não se esqueça que eu sou o Felipe, mas não sou Ret, e ainda assim eu tenho um canal de rap. Não conhece? É só clicar aqui na tela, ou então acessar o link aqui na descrição. Confere lá. E fui!